Então, cada coisa no seu lugar. Então, da mesma forma aqui, irmãos, esse jovem rico aqui, ele não entendeu que ele não poderia conquistar a salvação com os esforços dele. Amém? E eu vejo que muitas igrejas elas pregam isso como se a gente tivesse que conquistar a nossa salvação, que a gente tivesse que fazer e ser perfeito para ter a salvação. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, pela palavra de Deus, não dá. Não tem como nós mesmos conquistarmos a nossa salvação, irmãos. Porque até para nós termos fé, a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas não só isso. A palavra de Deus diz que a fé também ela é o quê? Ela é dom de Deus. Ou seja, até para nós crermos em Deus, nós necessitamos de Deus. Então para nós crermos no Senhor, para nós sermos salvos, nós precisamos do Senhor. Amém? Então quer dizer que nós precisamos de Deus para todas as coisas. Até para nós sermos salvos, irmãos. Não é só pela nossa, pela nossa vontade. Porque Jesus mesmo ele falou assim, ó, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então olha que coisa doida, irmão. Mas então como que é, pastor? Então quer dizer que a gente não precisa se esforçar em nada? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que se você está querendo ser salvo e se esforçando e fazendo obras para você merecer ser salvo, desculpa, você está fazendo errado. Por quê? Já começa que nós não merecemos a salvação, irmãos. Não tem homem nenhum que merece salvação. Glória a Deus. Não existe, irmãos. Então esse jovem rico, ele estava com essa ideia de, talvez, por esforço próprio, merecer ser salvo e ser perfeito. Talvez ele tinha no coração dele que ele era perfeito e ele não era. E ele nem chegaria a ser perfeito, irmãos. E Jesus, ele pegou ali num ponto dele que foi o quê? A riqueza dele. Então todo mundo tem ali um ponto fraco, alguns pontos fracos, onde nós não vamos conseguir chegar à perfeição. Nós podemos perseguir a perfeição. Glória a Deus. Amém? A palavra diz, Paulo ele fala assim, ó, buscai a perfeição. Mas depois ele fala no final da vida dele, olha, não creio eu ter chegado à perfeição, mas guardei comigo a minha fé. Então Paulo entendeu que, por mais que ele tenha visto coisas inefáveis, chegado até o terceiro céu, e feito obras magníficas, e ter tido muita experiência com Deus, Paulo ele entendeu que ele não foi perfeito, e nem chegou à perfeição, mas no final da vida dele, a coisa mais importante na vida dele, era as tendas que ele fazia. Amém? Não! A coisa mais importante de Paulo não era as tendas que ele fazia. As coisas mais importantes para Paulo no final da vida dele, não era, as coisas que ele conquistou. Não era nem o conhecimento que ele tinha. E olha que Paulo tinha conhecimento, hein, irmãos? Amém? A palavra de Deus diz que, nos mostra ali que Paulo ele era cidadão romano. Como que ele conseguiu isso aí? Não sei. Paulo, ele falava mais de uma língua ali. Paulo ele conhecia a palavra como poucas pessoas conheciam a palavra. Mas ele considerou todo esse conhecimento dele, depois que ele conheceu a Jesus, ele considerou como sendo o quê? Esterco, irmãos. Tudo isso aí. Mas no final da vida dele, ele guardou com ele a fé. É o que ele diz. Não creio eu ter chegado à perfeição, mas guardo comigo a minha fé. Então Paulo entendeu que no final da vida dele, a única coisa que ele tinha de fato de valor, que serviria para a vida eterna dele, seria o quê? A fé dele em Jesus Cristo. Não é fé em Deus no geral, irmãos. É a fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus é que nos dá a vida eterna. E essa fé, irmãos, não vem de nós, como diz a palavra, mas é dom de Deus. Deus nos deu esse dom de nós cremos em Jesus Cristo. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso, por quê? Porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos reservou ali, irmãos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, louvando a Ele, e ter uma certeza, e espero que você tenha essa certeza,
a certeza de que nós somos salvos. Não porque nós somos ricos, não porque nós temos um conhecimento, não porque nós somos muito santos apenas, mas porque, pela misericórdia de Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. E aí, irmãos, nós precisamos ter a humildade de entender, primeiro, que tem que ser Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Como Jesus falou, olha, de todos os mandamentos que vocês têm, se resume apenas em dois. Quais são esses 2 mandamentos, irmãos? Amar ao seu próximo como a você mesmo. Glória a Deus. Quem é o seu próximo? É o seu pet? Não, irmãos, não é, irmãos. Irmãos, mas eu sou pai de pet. Não, irmãos, misericórdia, não fale isso. Amém? Não é pai de pet, irmãos. Pet é pet, é um animalzinho que você deve tratar bem, sim, que você pode ter amor por ele, amém? Que você pode cuidar ali, você pode ter quantos você quiser ou puder, não sei, porque hoje está caro ter pet, né? Na minha época não era assim, não, irmãos. Mas de repente ficou muito caro ter pet. Mas pai ou mãe de pet, irmãos, não. Amém? Não, por quê, irmãos? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pet não, irmãos. E a palavra deixa muito claro aqui, o homem ele vai reinar sobre os animais, ele não vai ser igual aos animais. Amém? Então, são essas coisas que nós precisamos saber, irmãos, de que Deus ele tem a salvação para o homem. Então, né, como eu já estava dizendo aqui, dos 2 mandamentos, que Jesus falou assim, que nós temos que dele depende toda a lei, é amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, o que você quer para a sua vida, deseje para a vida do próximo também. O que você quer que as pessoas fizessem por você, então faça você primeiro pelo seu próximo. E o seu próximo não é nem o gatinho, nem o cachorrinho, nem o papagaio, nem a tartaruga. Amém? O seu próximo são as pessoas que estão perto de você, ao redor de você, tanto as que você gosta muito, porque você tem afinidade, quanto aquelas que você não gosta, porque você não tem um mínimo de afinidade. Mas amar não é a mesma coisa que gostar. Parece ser a mesma coisa, não parece? Mas aqui, pela palavra, não. Amar não é a mesma coisa que gostar. Eu posso não gostar do jeito da pessoa, eu posso não gostar do estilo de vida dela, eu posso não ter afinidade nenhuma com essa pessoa, mas eu preciso amar essa pessoa. Amém? Por quê? Porque se ela precisar de mim, eu vou acudi-la. Ou, minimamente, eu vou tratá-la bem. Por quê? Porque ela também é uma pessoa e ela é amada por Jesus Cristo, assim como eu sou, assim como você é. Você está entendendo, irmãos? Amém ou não? Então, Jesus, ele morreu, irmãos, pela humanidade. Ele não morreu pelo nosso dinheiro, ele não morreu pelo nosso carro, pela nossa casa. Ele não morreu, ele morreu pelas pessoas, por mim, por você, pela sua família que você ama, e por aquele vizinho também que você detesta, porque ele te enche as paciências. Mas ele morreu também pelo seu vizinho. Então o amor é isso, eu não preciso gostar da pessoa, mas eu preciso amar essa pessoa. Então junto com o amor vem o que? O respeito, vem, né? Como a palavra de Deus diz mesmo, como é que é? Preferi-vos uns aos outros em amor. Então o que quer dizer isso aí? Né? Dê a preferência para a pessoa, né? Em amor, irmãos. Amém? Então, esse jovem rico, ele não tinha entendido ainda que, na verdade, nem os 10 mandamentos, provavelmente, ele atendia de fato, irmãos. Porque é impossível para o homem. É impossível o homem chegar a essa perfeição de realmente atender integralmente os 10 mandamentos que sejamos. Por isso que Jesus, ele trouxe a graça dele, para que nós, mesmo com as nossas falhas, nós pudéssemos ser o quê? Salvos e termos a vida eterna. Só que, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque existe dois extremos. Existe aquele extremo daquela pessoa que ela acha que ela pode fazer tudo o que ela quiser, as besteiras que ela quiser, os pecados que ela quiser, que está tudo bem porque estamos na graça. Isso é um extremo. Mas tem aquele outro extremo que não confia na graça de Deus.
Mesmo ela sabendo que não dá para chegar à perfeição, mesmo ela sabendo que não é pelas obras que nós seremos salvos, mas ela faz as obras, ela tenta ali, e ela tenta não porque ela quer agradar a Deus, porque nós precisamos sim nos santificarmos para nós agradarmos a Deus, para nós termos uma proximidade com Deus, mas não para sermos salvos. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos nos santificar sim, né? Porque Deus é santo, então eu quero seguir a Deus, eu quero fazer a vontade dele, eu quero agradá-lo porque ele me salvou, mas não porque eu tenho medo de ir para o inferno, irmãos. Se eu faço as coisas porque eu tenho medo para ir para o inferno, então eu não entendi o que é a graça de Deus. Eu não entendi. Se eu estou fazendo as coisas com medo de ir para o inferno, eu não entendi o que é a graça de Deus. E se eu continuo no pecado, só porque eu sei que hoje a graça de Deus, ela superabundou o pecado, eu também não entendi o que é a graça de Deus, irmãos. Por quê? A graça de Deus não é uma permissão para nós pecarmos. A graça de Deus não é uma permissão para nós fazermos todo tipo de atrocidade, de pecado ou de caprichos nossos, não. Vocês entenderam os dois extremos? A pessoa que vive pela lei ainda, porque ela não entendeu que ela é salva pela graça de Deus. E a pessoa que vive fazendo as mesmas coisas do mundo, as mesmas coisas que ela fazia, porque ela achou que a graça de Deus permite isso, e não é isso também, irmãos. Se Jesus nos salvou, então vamos viver do jeito que Ele quer que nós vivamos. E como você acha que Jesus Ele quer que você viva? Amém? Ele quer que você viva você cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros de antes? Ele quer que você viva cometendo os mesmos pecados que as pessoas, qualquer pessoa do mundo comete? Você acha que é isso, a graça de Deus? Não, irmãos. Ou você acha que você precisa ficar aí apavorada, fazendo as coisas e fazendo um monte de coisa, repreendendo o demônio para tudo quanto é lado? Sabe aquela pessoa que tudo repreende o demônio? E ela se esquece que a palavra de Deus diz, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem gente que ela parece, tem os caça-fantasmas, né? Ela é o caça-demônios. Tudo para ela tem um demônio. Olha, balançou essa mesa aqui sem querer. Ela não quer nem saber por que balançou. Ela fala, tá amarrado. Está entendendo, irmãos? Tudo para ela é demônio. O pneu do carro furou. Ah, demônio desgraçado. Irmãos, furou porque foi um prego ali. Talvez até furou porque Deus estava querendo te ensinar alguma coisa. Ou Deus estava querendo te livrar de alguma coisa. Eu não sei, mas a sua vida é regida por demônios ou por Deus? Né? Então tem pessoas que ela, né? Então tem os dois extremos, irmãos. A pessoa não entendeu o que é a graça de Deus. Esse jovem rico, ele também não tinha entendido o que era a graça de Jesus ali. Ele não tinha entendido que ele não conseguiria conquistar a salvação com o dinheiro dele, com o poder dele, com a inteligência dele. E a salvação só viria para ele se ele cresce em Jesus Cristo. E por isso que Jesus, ele fez aquelas duas propostas para ele. Primeiro, de ele cumprir os 10 mandamentos. E ele achou que ele cumpria, que era normal, então eu cumpro, beleza, então vida que segue. Aí Jesus deixou o negócio mais difícil. Larga tudo que você tem, larga as coisas que você gosta. Sabe aquela coisa que você gosta muito? Pode ser o pet. Ô pastor, tá contra pet hoje? Não, porque eu conversei com essa pessoa ontem, aí ficou na minha cabeça isso aí. Amém? Mas pode ser um monte de coisa, pode ser várias coisas. Amém? Pode ser um vício. Então, o que na sua vida você não largaria de jeito nenhum? Se Jesus descesse da terra e falasse assim, ó, isso não pode. Pensa aí. Amém? O que seria na sua vida? Isso aqui eu não permito mais. Aí você fala assim, ai Deus, meu Deus, nossa, isso aqui não. O que seria? Então, é sobre isso, talvez, que você tenha que orar e buscar a Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Grupo de louvor, já vejo o louvor aí, já suba aqui, por favor. A igreja, feche seus olhos.
Amém? Feche seus olhos agora. Amém? E olha que, né, Jesus, de fato, ele era a própria palavra de Deus mesmo, né? Porque você vê essas coisas que a gente começa a ver aqui nas entrelinhas. Porque se você cumpre toda a lei, irmãos, né, teoricamente você é perfeito. E aquele jovem, ele achou que ele era perfeito porque ele se alegrou, ele falou assim, olha, tudo isso, no versículo 20 aqui, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele queria ainda alguma coisa ali. Talvez ele achou muito fácil. E aí Jesus falou assim, não, se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Na verdade, a segunda resposta aqui, irmãos, que Jesus deu, é o que de fato, e você vai ver em outros versículos, em outros lugares da palavra, é o que de fato Jesus, ele quer que nós façamos. Ah, pastor, você está falando que eu preciso vender todos os meus bens? Não, irmãos, não precisa chegar a tanto. Mas o que nós precisamos, eu preciso, você precisa, é nós entendermos que a nossa segurança não está naquilo que nós temos, a nossa segurança não está nas pessoas que nós temos ao nosso redor. Nós precisamos entender que tem coisas que, se elas vão contra Deus, contra a palavra de Deus, essas coisas não devem existir no nosso coração, porque aonde está, né, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, quem que é o seu tesouro? É Jesus? Ou o seu tesouro são pessoas, seja filho, seja marido, esposa, seja sei lá quem, né? E um pouco mais extremo, tem pessoas que o tesouro é um artista, é uma situação, é uma festa, um pet, sei lá o que formos, é um objeto. Qual que é o seu tesouro? Então, em nome de Jesus, você precisa identificar isso. O que te impede de você servir a Deus, de buscar a Deus mais? De repente, o seu tesouro é a preguiça, não sei. Mas o fato aqui, irmãos, é que Jesus deixou muito claro, olha, larga isso aí que é tão importante para você e segue-me. E essa ordem não é só para o jovem rico, essa ordem é para todos nós. Era para os discípulos de Jesus, era para os que não eram discípulos, era para esse jovem rico e é para nós hoje. É a mensagem que Jesus deixou aqui para esse jovem, no final era isso. Jovem, tudo isso que é muito importante para você hoje, larga isso e segue-me. Era isso que Jesus queria, irmãos. E talvez se aquele jovem tivesse cedido ali, talvez acontecesse igual aconteceu com Abraão. Lembra de Abraão que Deus pediu o Isaac, que era o único filho ali da promessa de Abraão, que ele teve quando velho já. E de repente, Deus pede para Abraão, Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Imagine a dor e a apreensão de Abraão, porque Abraão ele ficava ali entre a fé, ou seja, que ele acreditava que Deus era todo-poderoso, entre a fé de crer que quem deu aquele filho foi Deus, então Deus poderia dar outro filho? Sim ou não? Então Abraão, e ele ficou ali, era um tempo para até subir no monte ali, irmãos. Então ele foi subir naquele monte lá, e o filho dele, Isaac, que seria sacrificado, não sabia, talvez imaginasse, e o filho dele perguntando, ô pai, tem a lenha, tem o cutelo para cortar, tem tudo, mas e o cordeiro? E Abraão falava assim, Deus proverá para si o cordeiro. Então Abraão, irmãos, ele foi lá e ele chegou a levantar o cutelo ali para sacrificar o filho dele ao Senhor, e veio o anjo, para Abraão, já vi que você é fiel. E Deus não permitiu. Então talvez fosse acontecer com aquele jovem rico, de que ele fosse, quando ele fosse entregar a riqueza dele para os pobres, talvez Jesus falasse assim, não precisa mais, pode continuar com sua riqueza,
continua me seguindo, você vai usar a sua riqueza para a obra também. Talvez acontecesse isso, mas aquele jovem nem cogitou na cabeça dele de fato doar a riqueza dele aos pobres e seguir Jesus. Então talvez nós estejamos nessa condição desse jovem rico, porque aqui os valores do jovem rico eram valores monetários e eram valores de terras e outras coisas mais, mas nós temos nossos valores e muitas vezes nossos valores não batem com os valores de Deus, e Deus ele nos fala: olha, larga esses valores, solta isso e me segue. É só isso que Jesus quer, irmãos. E quando nós temos coisas mais importantes que Jesus em nossas vidas, então essa relação nossa com Deus, ela fica falha, ela fica frágil. E o que o Senhor quer é que nós tenhamos uma relação mais resistente ali, uma relação mais completa, uma ligação mais forte com o Senhor. E é isso que o Senhor nos fala hoje: olha, isso aí que você não largaria de jeito nenhum por mim, você precisa largar. E às vezes é só uma questão de um sentimento, irmãos. De fato, nós virarmos essa chave na nossa mente, virarmos essa chave no nosso coração, para que nós possamos servir a Jesus integralmente, sem que nada nos impeça, em nome de Jesus. E aquele jovem, ele queria Jesus, ele queria buscar Jesus ali, talvez como mais uma conquista. Tanto é que quando Jesus falou assim: guarda os mandamentos, e ele ficou feliz, mas ele ainda falou assim: olha, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Aquele jovem, ele queria ainda, né? Mas quando Jesus falou a real para ele: doa tudo que você tem e me segue, aí foi demais para ele. Seria algo que ele não conseguiria. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra para que a gente possa meditar. Que você saia daqui, você continue meditando essa palavra, em nome de Jesus. Amém? E que você continue pensando e meditando, para que você considere isso no seu coração, e para que o Espírito Santo de Deus, ele te revele, te mostre. E eu creio que todos aqui quase já sabem exatamente o que é que tem te impedido de seguir Jesus de fato aqui. Nós vamos orar por isso agora, em nome de Jesus, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos ensine como que nós devemos servir a Ele, assim como Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E se você for ver a oração do Pai Nosso, ela nos ensina não só como orar, mas nos ensina como nos comportar. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar a oração do Pai Nosso agora. E preste atenção nela. Preste atenção no que você vai falar agora, porque é uma boa parte daquilo que Deus realmente espera de nós. Amém? Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus. Pode orar junto comigo aqui, amém? Não precisa repetir não. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Que você possa meditar nessa oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, não só para nós aprendermos a orar, mas que nós possamos entender o que o Senhor espera das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu oro, Senhor, pela sua igreja, Pai. Eu oro, Senhor bendito, oh Deus, por essa palavra, Pai, que ela venha, Senhor bendito, de fato ser plantada nos corações, Pai. Oh Deus, para que dê fruto, para que, Senhor bendito, venha, Senhor, trazer transformação nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós precisamos ser transformados, oh Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente venha a ser transformada, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, Pai, precisa ser transformado, Senhor bendito, aos moldes da sua palavra, Pai, porque a sua palavra diz: se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luz. E nós queremos, Senhor, que o nosso corpo, Senhor, seja saudável, Pai. Nós queremos, Senhor, ter saúde, e é disso que essa palavra diz, Pai. Senhor, se nós, Senhor bendito, oh Deus, tivermos um olhar, Pai, da sua palavra, a visão da sua palavra em relação a todo mundo, Pai, oh Deus, nosso corpo será saudável também, Pai. Senhor, porque nós vemos tantas pessoas com cânceres e tantas doenças, Pai, porque as pessoas estão doentes mentalmente, a alma das pessoas estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, e eu oro, Senhor bendito, para que venha a sua cura agora, Pai, sobre cada mente aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, nos ensina a viver, Senhor bendito, oh Deus, conforme a sua vontade, nos ensina, Senhor bendito, assim como o Senhor ensinou aquele jovem rico, Pai, nos ajuda, Senhor bendito, a viver conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, nos ajuda, Senhor, a viver, Pai, como aqueles que são salvos, Pai bendito, em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai Todo-Poderoso, amém.